Construtor Andrade Gutierrez confessa esquema de suborno em obras da Copa do Mundo. Advogado suspeito de atrapalhar investigações da Lava Jato volta de Miami e é preso no aeroporto do Rio. A polícia dos Estados Unidos passou 2 dias monitorando a movimentação do advogado na Flórida. Governo federal entra na justiça contra a mineradora Samarco e pede 20 bilhões de reais para revitalizar a bacia do Rio Doce. Vereadores vão para a cadeia suspeitos de fraude milionária na Câmara de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Torcedores do Vasco e do Flamengo entram em confronto no Rio de Janeiro. Ladrão invade loja, faz reféns e mata policial em tiroteio no Paraná. Policiais militares integravam um grupo de extermínio em Manaus. Bando é suspeito de mais de 30 assassinatos. Exclusivo, o momento em que policiais corruptos são presos com a propina no bolso. A luta do Vasco para evitar o 3º rebaixamento em 7 anos. A situação é crítica, né? As chances de rebaixamento do Vasco são de 89%. Ídolo Luiz Fabiano confirma que vai deixar o São Paulo para jogar na China. Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa com uma reportagem exclusiva. A prisão de 2 policiais que cobraram propina para não embargar uma obra em Guarulhos, na Grande São Paulo. É isso, Joseval. Você vai ver agora toda a negociação e o momento em que os policiais corruptos foram flagrados com o dinheiro no bolso. Integrantes de torcidas organizadas do Vasco e do Flamengo entraram em confronto em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma pessoa foi baleada. Uma tentativa de assalto terminou com a morte de um policial e de um bandido em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. 13 pessoas, entre elas 3 vereadores, foram presas suspeitos de desviar dinheiro da Câmara de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O advogado do vereador Cícero Costa disse que não entendeu o motivo da prisão, já que, segundo ele, o próprio Cícero denunciou o esquema de corrupção para o Ministério Público. A produção do SBT Brasil procurou os advogados dos outros vereadores, mas não teve resposta. 15 pessoas foram presas suspeitas de integrar um grupo de extermínio em Manaus. 12 são policiais militares. Um motorista do Uber foi agredido por taxistas em Porto Alegre. O aplicativo polêmico começou a funcionar na capital gaúcha há uma semana. O Conselho Nacional de Trânsito adiou para fevereiro de 2017 a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas em vans escolares. A epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus preocupa as autoridades de saúde e deixa em alerta casais que planejam ter filhos. São mais de 700 casos no Nordeste e no Centro-Oeste do país. As primeiras suspeitas estão sendo investigadas em São Paulo e agora também no Rio de Janeiro. A presidente Dilma Rousseff decidiu bloquear 10 bilhões de reais do orçamento de 2015. Vamos a Brasília ao vivo falar com o repórter Galton Sé. Boa noite, Galton. Por que essa decisão agora, hein? A empreiteira Andrade Gutierrez deve pagar R$1 bilhão de indenização aos cofres públicos. A construtora, envolvida no esquema de corrupção na Petrobras, confessou o pagamento de propina também em obras da Copa do Mundo. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o vazamento da delação premiada do ex-diretor da estatal, Nestor Severo. Por meio de assessoria, a Andrade Gutierrez informou que não vai comentar os acordos com a Polícia Federal. Já o advogado de Newton Ishii deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba sem falar com os jornalistas. A polícia do estado americano do Colorado está neste momento à procura de um homem que abriu fogo numa clínica. A França fez hoje uma cerimônia para lembrar os 130 mortos nos atentados de Paris há 2 semanas. Você vai ver a seguir. Artilheiro Luiz Fabiano confirma despedida do São Paulo. O governo vai pedir na justiça a indenização de R$20 bilhões à mineradora Samarco. De Hollywood, a entrevista exclusiva com o diretor do novo suspense em cartaz no cinema.
A gente volta já já. O governo federal anunciou hoje que vai pedir na justiça uma indenização de 20 bilhões de reais à mineradora Samarco. O objetivo é criar um fundo para revitalizar a bacia do Rio Doce e cobrir os prejuízos causados pela tragédia em Mariana. A Samarco diz que a lama não contém aumento nos níveis de metais para contaminar a água. A mineradora ainda não se manifestou sobre os 20 bilhões que vão ser cobrados na justiça. Já a Vale, uma das donas da Samarco, diz que ficou surpresa com a decisão do governo. Daqui a pouco, os videogames que ajudam a turbinar a memória. Luiz Fabiano vai deixar o São Paulo no fim do ano. Você vai ver já já. Preso hoje no Rio de Janeiro, o advogado de Nestor Cerveró, Edson Ribeiro, está sendo transferido neste momento para uma penitenciária. Ele estava na reunião em que Delcídio Amaral ofereceu propina à família de Cerveró. Segundo o Ministério Público, a mesada de R$50 mil seria paga pelo banqueiro André Esteves, que também está preso. A OAB do Rio de Janeiro informou hoje que suspendeu preventivamente a inscrição do advogado Edson Ribeiro. O SBT teve acesso ao depoimento do líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, à Polícia Federal e aos procuradores da República. O senador disse que as negociações com o Bernardo, filho de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, foram palavras de conforto, isso aqui entre aspas. Ele negou ter articulado com ministros do Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma Rousseff afirmou, por meio da assessoria, que nunca consultou o senador Delcídio Amaral ou qualquer outra pessoa sobre eventual nomeação de Nestor Cerveró para a diretoria da Petrobras. O vice-presidente Michel Temer divulgou nota em que repudia o depoimento de Delcídio Amaral e diz que não indicou nem trabalhou para a manutenção de Jorge Zelada no cargo de diretor da Petrobras. Aqui no estúdio com a gente, Kennedy Alencar. Bem-vindo, Kennedy. Qual foi a reação no meio político dessas versões apresentadas tanto pelo senador Delcídio Amaral quanto pelo banqueiro André Esteves, Kennedy? Boa noite, Raquel. O videogame, quem diria, pode ser um importante aliado para combater os problemas de memória. Celito Esteves. Futebol. A briga agora no Campeonato Brasileiro é pelas vagas na Libertadores e para escapar do rebaixamento. Bruno Vicari, boa noite. O Vasco, hein, Bruno? Cai ou não cai? Olha, Raquel, é possível o Vasco permanecer sim. O time faz uma das melhores campanhas, faz uma boa campanha nesse segundo turno, mas o problema é que o Vasco não depende só dele para evitar o terceiro rebaixamento em 7 anos. Estreia no Brasil um novo suspense dirigido pelo mesmo diretor de O Sexto Sentido. A correspondente Cleide Clock entrevistou o cineasta em Hollywood. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.